assim, todo período de mudanças é sempre conturbado, né? E o que a gente sabe hoje é que as mudanças são constantes. Fica até difícil da gente saber o que está mudando, efetivamente, de tantas mudanças ao mesmo tempo. Né? Há alguns anos atrás se falava muito, e ainda se fala, da transformação digital. Precisamos ir para o digital, precisamos inovar. Muitas empresas colocaram inovação como um valor a ser perseguido. Né? E aí os líderes às vezes ficam perdidos nesse processo, né? Qual que é o meu papel nessa mudança? Então a liderança é fundamental para ajudar as pessoas a passarem por períodos de transição. Eu acho que o primeiro passo é os líderes conseguirem nomear a mudança, e precisa de muita ajuda, né, do topo da organização. O que efetivamente está mudando? Né? Mesmo que sejam várias mudanças ao mesmo tempo. Né? E aí esses líderes capazes de levar a organização minimizando o sofrimento em períodos de mudança, porque a gente vai sofrer, mudar não é fácil, né? O ser humano passa por um processo na mudança que é emocionalmente muitas vezes difícil, né? Não consegue, não sobrevive dentro da organização. Então a gente precisa de lideranças fortalecidas, conscientes da mudança, capazes de acolher e apoiar os colaboradores nessa fase que a gente chama de transição, né? Que é a passagem de um ponto A até um cenário futuro, né? Um lugar que a organização quer chegar. Seja esse lugar um lugar diferente de negócios ou um lugar diferente de cultura. E às vezes as duas coisas andam juntas e devem, inclusive, andar juntas. Então é fundamental lideranças capazes de fazer, né, esse movimento, ajudar a equipe nesse movimento, principalmente atuando como exemplos na mudança. Né? A gente fala muito de role model em inglês, que no final das contas é o líder enquanto exemplo dessas mudanças organizacionais, é super importante. E eu diria que em termos de estilo de liderança, no final das contas a gente está falando, cabem vários estilos, mas principalmente eu acho que tem muito mais a ver com a capacidade desse líder, dessa líder, de escutar como as pessoas estão vendo e experienciando a mudança, para poder trazer ferramentas, práticas que auxiliem nesse movimento. Então, é um movimento que eu vejo que algumas organizações, nos últimos anos, vamos falar de mudanças como, primeiro, transformação digital, ou seja, todo esse movimento que a gente está vendo aí da inovação, do digital, né, de olhar para a tecnologia, trazer tecnologia ou para a nossa relação com o cliente, ou para a nossa relação interna, né? Negócios mais tradicionais, querendo ter cara de startup, né? Enfim, todas essas mudanças vieram muito fortes, começaram a ser planejadas antes da pandemia, mas de forma muito tímida e muito lenta, principalmente em negócios tradicionais. E aí veio a pandemia, o que? Precisamos acelerar, né? E aí veio tudo muito rápido para dentro das organizações. Então, o papel da liderança neste processo, quando a mudança vem bruscamente, muitas vezes pouco planejada, que foi o que aconteceu na pandemia, estávamos pensando em sermos mais digitais. Veio a pandemia, vamos acelerar tudo isso, né? De novo, criar contexto e dar sentido e significado para as equipes do porquê estamos fazendo esse movimento, né? Para quê? Então eu vejo muitas vezes as mudanças acontecendo e as pessoas não sabem de onde vem, para onde está indo, né? E por que essa mudança agora? Então esse contexto é fundamental para deixar as pessoas um pouco menos ansiosas com relação à mudança e trazer as ferramentas adequadas para a gente chegar lá, né? E quando a gente fala de mudanças com relação a ser empresas também, que é outro movimento que aconteceu, né? Da equidade, diversidade, né? Isso já vem se falando há muito tempo. Acho que junto com o movimento da sustentabilidade, já deixou de ser algo importante. É algo que tem que acontecer. Não faz mais sentido uma organização atuar no mundo sem pensar em três coisas. Ou a organização atua para melhorar o potencial humano, para o desenvolvimento do potencial humano, ou a organização atua para melhorar as condições de vida das pessoas, e aí existem inúmeras formas de melhorar as condições de vida, ou a organização atua para ajudar o planeta a se regenerar. E eu estou falando de propósito. Organizações que não estão firmes em alguma dessas frentes tendem a desaparecer, porque as pessoas não vão querer ficar numa organização dessas, os consumidores em algum momento vão alcançar um nível de consciência de não consumir mais produtos dessas organizações. Então, a gente percebe que são várias mudanças ao mesmo tempo
que envolvem tanto a evolução tecnológica, a inovação, quanto o desenvolvimento de uma consciência maior. E essas coisas precisam caminhar juntas, e eu não estou vendo em todas as organizações isso andando juntos, né? Essa consciência e o desenvolvimento de tecnologia. E aí é onde a coisa, eu acho, né, se enrosca e as empresas se perdem nesse caminho e perdem oportunidades, como agora a gente teve na pandemia, de acelerar um monte de coisas nos seus negócios, né? Um monte de coisas que podem melhorar, inclusive a relação interna com os colaboradores. Esse é o ponto, né, que a gente acabou de falar, né? Não adianta o discurso não se tornar prática, porque isso é uma incongruência enorme, as pessoas percebem a incongruência. O que eu mais escuto muitas vezes dos colaboradores e até dos líderes é, poxa, existe uma baita incongruência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Então, às vezes, o que eu digo é assim, escolha uma coisa a ser feita e haja de acordo com esta coisa. Às vezes as organizações, no anseio de fazer tudo, a gente vai ser diverso, a gente vai ser tecnológico, a gente vai ser inovador, e aí não fazem nada disso, né? Porque não priorizou e não agiu de forma congruente com as nossas escolhas, com o que eu estou falando. Então as pessoas percebem, né, a incongruência. Então volta na liderança consciente, no líder que escolhe, que age de acordo com um propósito maior, que age de acordo com valores, que eu dou conta de sustentar na prática, né? Que traz valores para a organização, que fazem sentido, que tem significado para o grupo, né? E age de forma congruente. Então, eu acho que essa é a liderança que a gente precisa, né? A liderança congruente e consciente. Essa pergunta é de 1 milhão, hein? Mas a primeira coisa que eu falei, consciência e congruência, ou seja, a consciência passa por eu estar aqui no momento presente, por eu me conhecer, né? Então, autoconhecimento bastante elevado, então isso é uma jornada, né? Um sentido de valor e propósito muito claro, de que líder eu quero ser, que líder eu estou sendo hoje, que líder eu quero ser. E aí a gente vem com outras coisas aí que são a empatia, capacidade de acolher, de escutar, né? E a capacidade de, enfim, levar a organização para um lugar melhor, né? E causar impacto positivo no entorno. Mas tudo isso passa pelo primeiro ponto, que é a consciência.